Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula, falando aí para a segunda série do ensino médio, o novo ensino médio. Vocês já estão aí acostumados a acompanhar as aulas aí deste componente aí das rochas ao solo, entenda essa transformação. Mas vamos ver aí, né, o tema da aula, qual a atividade que nós vamos ter aí agora. Tá aí, ó, o tema é minerais e minérios do solo, atividade 3, desenvolvimento 3, aula 4. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor aí de Geografia aí do Centro de Mídias. O aprofundamento, a cultura do solo, do campo, a cidade, faz parte deste aprofundamento a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, e temos aí o componente curricular 3 desta unidade, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então vocês já estão aí habituados a acompanhar as nossas aulas aqui, né? Comigo aqui, né, professor de Geografia de vocês, falando aí sobre essa evolução aí do processo que vem desde lá das camadas internas do planeta, né, e desenvolver a formação, né, primeiro a formação do nosso planeta, camada interna, as camadas aí externas que serão desenvolvidas aí principalmente na atividade 5. Mas nós estamos aí na atividade 3 falando sobre minerais e minérios, né? Então vamos lá para a próxima tela para acompanhar aí as habilidades dos eixos estruturantes. Tá lá, lembrando que o eixo estruturante aí é a investigação científica. Então vamos lá, habilidades de ciências humanas, sociais aplicadas 02, 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Tá certo? E é lógico que eu sempre falo para vocês que a descrição dessas habilidades estão no mapa, né, descritivos aí, né, na cultura do solo, do campo à cidade. Aí nós vamos para a próxima tela, que aí nós vamos ver as habilidades do currículo paulista e os objetivos aí. Então nós temos aí habilidades do currículo paulista das ciências humanas, sociais e aplicadas 103 e 306. Os objetivos é entender o processo de formação dos solos e os elementos que o formam, entender a formação dos minerais e minérios no solo. Tá certo, galera? Então é importante aí retratar para vocês nessa formação desta atividade, né? Dando uma ênfase aí para a questão dos minerais e dos minérios, né? Mas sempre, né, com o objetivo, né, de mostrar a questão aí da formação dos solos, tá certo? E a partir de agora nós vamos ver, né, as características aí, né, na aula anterior a gente falou, né, sobre o processo de formação das rochas, né, começando lá as rochas vulcânicas, né, lembra lá do vídeo do ciclo das rochas, né, e aí depois nós tivemos aí a formação das rochas vulcânicas e rochas plutônicas, né, que são as rochas ígneas, e aí vamos lá para a sedimentação das rochas, e depois nós fomos falando sobre as rochas metamórficas, e tá aí na tela para vocês aí, rochas sedimentares. Vamos começar a falar sobre as rochas sedimentares. Então são rochas aí que se formam na superfície da crosta terrestre sob temperaturas e pressões relativamente baixas pela desagregação de rochas pré-existentes, seguida aí de transporte e de deposição dos detritos, ou menos comumente por acumulação química, conforme a natureza desse material, podem ser detríticas ou não detríticas. Então, o processo aí de sedimentação, na verdade, é um processo de destruição, né? Ele vai, né, com o processo aí de erosão, intemperismo, todo esse processo aí, né, relativo, né, a questões aí de clima, né, questões aí, né, de compactação e descompactação. Então a gente vai ver isso mais para frente. Então calma, que nós vamos ter aí passo a passo, como a gente está fazendo aí tranquilamente aí nas atividades. Aí eu trouxe para vocês aí um dos exemplos aí de rochas sedimentares aí com xisto coberto por calcário, né? É uma região lá do Tennessee, nos Estados Unidos, em Cumberland Plateau. Tá aí, tá aí. Então a gente vê essas formações aí, né, de rochas sedimentares, né, coberta aí com xisto. Fica aí nas cadeias montanhosas do leste dos Estados Unidos, né? Então é uma formação de rocha
sedimentar. Então, esse é um dos exemplos, porque se a gente for pegar exemplos que nós temos no planeta, são diversos, né? Inclusive no Brasil, nós também temos aí diversos exemplos de rochas sedimentares. Como é que é a composição das rochas sedimentares? Vamos ver aí na próxima tela. Então tá lá, ó, possuem porosidade e permeabilidade, uma marcante estratificação e baixa resistência mecânica. São muito difíceis de polir e podem conter fósseis. As camadas de rochas sedimentares podem totalizar vários quilômetros de espessura. Exemplos de rochas sedimentares muito conhecidas no Brasil são as que formam os morros de Vila Velha, no Paraná, a Chapada Diamantina da Bahia, a Gruta de Maquiné em Minas. No exterior, o mais conhecido aí é o famoso Grand Canyon, no Colorado, aí, Estados Unidos. Então, a gente tem aí diversos exemplos aí para dar para vocês, como eu falei, e a gente vai colocar aqui, ó, o primeiro deles é no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, como nós citamos. Tá aí, ó, formato aí, né, essa formação rochosa aí que foi, vamos dizer assim, polida, né, por erosão, né, ela é conhecida como a taça, né, ela é muito parecida mesmo com uma taça, né, então ele tem essa falar assim, esse estereótipo aí colocado aí, né? Então ele faz parte aí, que é chamado aí o Parque Estadual de Vila Velha, que por sinal foi o primeiro parque estadual criado no Paraná, né? Isso em 1953. Então quando a gente vê essa taça, né, os arenitos aí, eles, na verdade, ele é formado de arenito, né? E o arenito se formou aí há 300 milhões de anos, após compactação e endurecimento de frequentes camadas de areia. Olha que interessante. Né? Porque a formação rochosa de compactação do arenito é areia, né? E é interessante porque quando essa região do parque, ele estava muito próximo ao Polo Sul, olha que interessante, né? Formado aí por um grande continente que é o Gondwana. Né? Essas rochas possuem tom rosado devido ao cimento ferruginoso, olha que interessante, que é o óxido de ferro, o que determina também a existência de formações com diferentes resistências à erosão. E a gente vê essas linhas aí traçadas aí, né, na taça, né, mostrando aí o processo erosivo aí que ela sofreu. Interessante, né? A gente quando fala nessa formação erosiva, né, o quanto, né, a erosão eólica, a erosão fluvial ou pluvial das chuvas, né, como ela acaba, né, tendo aí, né, fazendo esculpimento, né, dessas rochas aí. Vamos ver lá o que são rochas sedimentares detríticas, também chamadas de clásticas, são aquelas formadas pela deposição de fragmentos de outras rochas, ígneas, metamórficas ou até mesmo de sedimentares. Esses fragmentos, principalmente quartzo e silicatos, constituem os sedimentos e surgem por efeito da erosão. Chuva, vento, calor e gelo vão fragmentando as rochas e os pedaços que se soltam são transportados para lugares mais baixos pela ação da gravidade, de rios, de geleiras ou do vento. O mais extenso e mais duradouro dos ambientes de deposição é o marinho. Ele é o destino final de todos os sedimentos e nele está a maior parte dos sedimentos detríticos, que é o que a gente viu na aula anterior, no vídeo Ciclo das Rochas, que aí eu expliquei para vocês, né? Faz aquele processo de rochas ígneas, aí com o processo aí de erosão e de transporte, ele vai, né, se transportando, vai para os lugares mais baixos da nossa superfície, e os lugares mais baixos, principalmente na costa oceânica, né, tendo lá, né, como ele fala aí, deposição na região marinha, que são lá as regiões oceânicas, por isso que também é encontrado combustíveis fósseis no que nós chamamos de plataformas continentais do planeta, que fica lá próximo das nossas orlas marítimas aí dos países. Vamos lá para a próxima tela, que eu trouxe aí um exemplo para vocês, Chapada Diamantina aí, ó. Lembrando que essa chapada aí, há cerca de 1 bilhão e 700 milhões de anos, não tinha, né, toda essa imponente aí, cadeia de serras aí. Né? Ela iniciou através de formações aí, né, de uma série de extensas depressões que foram preenchidas aí com materiais de expelidos de vulcões, porque teve já vulcanismo aqui aqui no Brasil, né? Então aí areias sopradas pelo vento e cascalhos caídos de suas bordas começou a formar aí essas regiões aí que nós chamamos de chapada, até pela formação, né, reta aí
né, no seu topo, né? Por isso que nós chamamos isso aí de chapada, né? Então tem as inúmeras camadas também de arenitos, conglomerados e calcários que estão expostos aí na chapada e então representam aí depósitos sedimentares primitivos, né? Então é interessante aí falar sobre essa relação aí da Chapada de Diamantina, que é muito visitada aí pelos, né, turistas aí que gostam, né, de meios naturais, né? E falando sobre rochas sedimentares detríticas, eu trouxe uma tabela mostrando aí sobre os sedimentos, tá aí, ó, para vocês, né? O caso aí do cascalho, que é muito grosso, a gente vai ver exemplos aí, ele pode ser muito grosso, médio ou fino. Tem os diâmetros aí, né? Aí depois o professor pode estar trabalhando, né, com os alunos na sala de aula, né, fragmentos aí arredondados, ou que são os conglomerados, ou brecha, né, que aí os fragmentos são mais angulosos. Eu trouxe exemplos aí para mostrar para vocês. Tem a areia, né, que é muito grossa, média, fina, muito fina, né, tem de 1 milímetro até 0,725 milímetros. Tem o silt, que é entre a areia e a argila, né, que vai de 0,005 milímetros a 0,068 ou 0,5 milímetros, né, que a rocha é o sititos, né, como o da areia é o arenito, e a argila, que é a rocha, são os argilitos, tem menos de 0,005 milímetros. E aí a gente, né, fala isso, então é bom, legal trabalhar essa tabela aí com os alunos, né, que são características técnicas, né, e os alunos aí podem se interessar por essas características, né, de formações aí das rochas sedimentares. E aí eu trouxe o exemplo do Grand Canyon, né, aí também no Arizona, Estados Unidos, né, faz parte também do Arizona, o Grand Canyon aí, porque o Grand Canyon tem, né, uma extensão de mais ou menos aí em torno de 445 quilômetros, né, com 16 quilômetros de largura, então ele é bastante extenso. Então pega lá o Colorado, o Arizona, e tem 16 quilômetros de largura, né, e 1,6 quilômetros de profundidade, ou seja, tem 1.600 metros de profundidade. E é isso que é interessante retratar. Isso é uma parte do Grand Canyon, você pode pegar aí várias imagens aí, né, então só para vocês retratarem. Põe a imagem de novo aí, Jojo, só para a gente dar uma, né, inspirada melhor nisso, né, lembrando que ele tem lá, ele foi esculpido, né, pelo histórico aí dos estudiosos aí, pelo próprio Rio Colorado, tá? Então ele era bem, né, o Rio Colorado estava bem acima aí, ele foi baixando o nível, né? Hoje tem um filetinho que passa lá no Rio Colorado, né, que essa imagem não aparece, mas tem outras imagens que mostram aí, né, o Rio Colorado passando aí, né, por baixo do Grand Canyon, né? E lembrando que aqui no Brasil nós temos um Grand Canyon, né, que é o Canyon de Itambezinho, que fica lá em Cambará do Sul, né, que ele é bem menor. A gente olha aí para a imagem do Grand Canyon, se for fazer uma comparação com o Grand Canyon aqui do Parque Nacional de Aparados da Serra, são aí 30 mil hectares, mas tem 720 metros de profundidade e 6 quilômetros de comprimento, o que diferencia aí, né, desse Grand Canyon aí, que é o maior do planeta e é uma das maiores belezas aí do mundo aí moderno que nós temos aí. Bom, na próxima tela a gente vai ver aí classificação de rochas sedimentares clássicas, como a gente viu naquela tabela, mas com imagens aí, ó. O cascalho, né, que tem aí o seu conglomerado, a areia, que tem aí a sua rocha de arenito, a lama siltosa, que tem lá o siltito, e a lama argilosa, que tem o argilito, só para vocês verem, né, o sedimento, né, e a rocha. Então o sedimento é a desagregação, a rocha é a compactação dele. Então só para vocês entenderem, porque naquele processo de ciclo das rochas, vocês viram isso no vídeo, aí acabei explicando para vocês. Se não lembram, volta para a aula anterior que vocês vão ter essa visualização. E aí eu trouxe, né, o conglomerado, como foi citado aí anteriormente para vocês. Então vocês observam lá que são rochas sedimentares detríticas, né, que as detríticas também são chamadas de clásticas, e elas são consolidadas por elementos rolados. A gente vê, né, a formação aí de rochas arredondadas aí, ó, né? Então por isso que fala rolados, né, e de diâmetro aí superior aos da areia, em torno aí de 2 milímetros. Então forma-se por consolidação com intervenção de um cimento que é formado de calcário e silicioso e de cascalheiras de elementos detríticos rolados.
E tá aí, né, um conglomerado aí, né, a palavra é bem correta aí para esse tipo de rocha, né, conglomerado, né, é um monte aí de sedimentos aí juntos aí, e eles foram aí, né, tiveram a intervenção aí de uma cimentação de calcário e também de silicioso aí. E a brecha, né, que foi citada aí para vocês, também está aí como exemplos. Aí eles têm num aspecto fragmentário, né, constituído aí de pedaços maiores e angulosos, aí são ângulos, né, não tem aquelas formações arredondadas como a gente viu anteriormente, que é da própria rocha, né, imersos aí no material mais fino, né, então isso que é importante retratar. Ele tem uma origem ígnea, sedimentar ou metamórficas, né, então no caso aí de origem sedimentar, se assemelham aí aos conglomerados, mas vocês veem, né, que elas têm formações aí diferentes, né, os clastos, que a gente chama, né? Nesse caso eles são angulosos e não são arredondados como são aí dos conglomerados, né? Então, nas rochas metamórficas, por exemplo, ocorre aí associação a falhas, sítios de intensa fragmentação. E nas rochas ígneas, né, de brecha, são geradas por fenômenos vulcânicos explosivos ou pela intrusão forçada de corpos magmáticos. Então, essa brecha você pode encontrar esse tipo aí de rocha nessas três tipos de rochas que nós temos, mas principalmente aí nas sedimentares. E aí nós vamos ver rochas sedimentares não detríticas. Surge pela precipitação química de sais ou pela acumulação de restos orgânicos de animais e plantas. Quando formadas por sais, são chamadas de químicas, né? O exemplo é o calcário e evaporito. Se formada aí por restos orgânicos, são chamadas de orgânicas. O exemplo aí é o guano e o carvão. As rochas sedimentares químicas são formadas principalmente por carbonatos, sulfatos, sílicas, né, fosfatos e halóides. As principais rochas calcárias são o calcário, composto essencialmente de calcita, e o dolomito, né, composto aí pela dolomita. Tipos mistos são os calcários dolomíticos, afora os carbonatos, costumam conter quartzos, argilas e outros minerais, tá certo? Então já tem aí uma diferença das detríticas, né? Porque elas são, no caso, as detríticas, elas são formadas aí, né, por rochas de fragmentos, né, de rochas, de outros tipos de rochas, que podem ser rochas ígneas, rochas metamórficas ou até mesmo de rochas sedimentares. As não detríticas, né, como vocês viram, principalmente aí de precipitação química ou pela acumulação de restos orgânicos, né, decomposição aí de animais e plantas. Vamos lá para a próxima tela, que eu trouxe um exemplo de calcário. Tá aí, né? Então a gente vê aí, né, que são aí um punhado de pedras calcárias na cidade espanhola de Málaga. São rochas sedimentares aí, geralmente formadas em antigos mares por ação de micro-organismos, né, como algas, por exemplo, né, que não é uma, que a gente também fala de cianobactérias, que não é uma alga, mas é e nem uma bactéria, né? E por isso pode dizer que os calcários não se depositam e nem se precipitam, mas sim crescem, né? Como exemplos aí que a gente conhece bastante aí, né? Deposição aí de lama calcária, né? Não confundir com lama de argila, né? Então tudo isso aí tem esses processos aí de formação dessa rocha calcária que está principalmente próximo aí das áreas aí marítimas, né? E aí nós temos aí na próxima tela, né, continuando aí sobre a questão das rochas sedimentares não detríticas, né, as rochas costumam ser muito porosas, o que permite que nelas se acumule água. São por isso importantes fontes de água subterrânea, aquelas que possuem água em poros, que se interconectam, isto é, que são porosas e permeáveis, constituem aquíferos, ou seja, massa rochosa capaz de armazenar e fornecer água. Arenitos costumam ser ótimos aquíferos. As mudanças na textura e na composição sofridas pelos sedimentos em temperaturas relativamente baixas e que levam à formação da rocha sedimentar chama-se diágenese e ela pode ocorrer logo após a deposição ou bem depois, né? Então vejam, né, que esse tipo de rochas aí sedimentares são de acumuladores aí de água, o que beneficia regiões
que tem aí grande quantidade de bacias sedimentares, formações aí de aquíferos. Um exemplo é o Brasil, que tem diversos aquíferos, né? Um dos mais importantes aí é o aquífero Guarani, né? Que além de estar aqui no Brasil, também está em outros países da América do Sul, né? E os aquíferos, logicamente, eles são demasiadamente importantes, né? Porque eles acumulam água potável, água doce, água que pode ser consumida aí pelo ser humano, e aí sim, né, tem que se ter um cuidado, tem que se ter aí um processo, né, de não contaminar, né, esses aquíferos, porque eles são benéficos para a utilização dos seres vivos aqui no planeta, tá certo? Nós citamos aí o Diágenes, né? Vamos ver aí o que é Diágenes. Tá aí, ó, é um processo físico e químico que transforma os sedimentos em rochas sedimentares. Então nós temos aí a cimentação, diágene química, minerais são precipitados nos poros dos sedimentos, formando o cimento que liga os clastos e os fragmentos de rocha entre si, decréscimos na porosidade. E aí nós temos a diágene de compactação, que é um processo físico, clastos são comprimidos pelo peso dos sedimentos sobrepostos, que é o decréscimo no volume e na porosidade. E é interessante retratar isso. Então, nós temos o processo químico da diágenes e nós temos aí o processo físico. E aí, logicamente, dependendo desse tipo, se é cimentação ou compactação, a porosidade ela é maior. Então, no caso da cimentação, a porosidade é maior, o que, logicamente, pode fornecer, por exemplo, maior acúmulo de água nos aquíferos, né? Já na compactação, os clastos são mais unidos, né? A palavra já diz, e aí tem essa relação, né, de acúmulos menores aí de água, tá certo? Porque o decréscimo do volume é citado, que foi citado aí nessa questão, e a porosidade tem também essa relação. Isso tem também características no solo, né, que tem lá a sua porosidade, né, na qual se acumula ar e água, tá certo? E aí depende aí da região e nesta relação. Então esse é o processo aí de diágenes conhecidos aí, ou através do processo químico ou no processo físico. Vamos lá para a próxima tela, que é recursos minerais em rochas sedimentares, né? Tá lá os hidrocarbonetos, que é, por exemplo, o gás e o petróleo, transformação de biomassa em bacias sedimentares, acumulação em rochas sedimentares, traps ou armadilhas, carvão mineral, camada de biomassa transformadas em bacia sedimentar e ambiente redutor, né? Então, tanto o carvão mineral como gás, petróleo, nós utilizamos aí como fontes de energia e vem aí das bacias sedimentares. Aí nós temos aí calcários e dolomitos, matéria-prima para siderurgia e calagem de solos para agricultura, né? Águas subterrâneas, né? Os aquíferos mais importantes são sedimentos e rochas sedimentares clásticas de granulação média e grossa. Os evaporitos são o sal-gema, que é a obtenção de sal de cozinha. E aí nós podemos já ir para outra tela, que a gente vai ver ali, areias e cascalhos, que são agregado graúdo e miúdo para concreto. Os argilitos e calcários, matéria-prima para a produção de clinker, que é cimento e cal. Solos argilosos, que são aí materiais para aterros e impermeabilização em barragens. E aí nós temos rochas químicas evaporíticas, que é a gibsita, fabricação de gesso, o arenito, pedras de revestimento. Então veja a importância da questão aí das rochas sedimentares na questão de recursos minerais, que são recursos econômicos, utilizados aí pela sociedade, né, que através de diversos aspectos em áreas da sociedade, como por exemplo, combustíveis, né, para as fontes de energia que nós utilizamos, para as construções, né, até para o alimento, né, como é o caso aí da obtenção aí, né, dos evaporitos aí da sal-gema, que nós retiramos o sal. Então até para a alimentação, né, nós temos aí vários exemplos aí, né, de recursos minerais vindo aí das rochas sedimentares. Como a gente viu também na aula anterior, né, que a gente viu as rochas ígneas, né, tanto aí as rochas plutônicas como as rochas vulcânicas, né, extrusiva e intrusiva, né, o quanto a importância do que nós retiramos dessa rocha
para a nossa sociedade, né? Principalmente, né, nós vimos aí na construção civil, né, o quanto se utiliza aí de material para a construção civil. E o interessante que ele citou aí, por exemplo, a calagem de solos para a agricultura, que é utilizado muito pelo calcário, né? Então a gente tem exemplo aqui no Centro-Oeste, né, que era uma região extremamente de acidez do solo, né, e foi uma utilização simples, né, de cal, né? Então se jogou cal no solo, né, o calcário suga a acidez do solo, e hoje, né, nós temos aí uma região rica, né, na agricultura, né, principalmente aí na produção de grãos, né? Então vejo a importância, né, de se estudar, né, o solo e também se estudar os recursos minerais provenientes aí das rochas, né, o quanto nós absorvemos todo esse material para o nosso cotidiano. Então eu gosto muito de falar isso, porque às vezes, né, o aluno, a gente está dando uma aula disso e o aluno fala, para que serve isso aí? Mas é muito bom quando você conhece o procedimento, né, do que nós utilizamos, porque toda a matéria-prima que nós utilizamos, e todos os produtos que nós utilizamos, a matéria-prima vem da natureza, né? Agora vejam que interessante quando você tem, né, um estudo do solo, né, da onde nós começamos, né, e ver esse processo todo, né, que é um processo longo, demorado, né, mas o quanto beneficia o ser humano. E logicamente, né, beneficia o ser humano graças às pesquisas feitas aí no decorrer dos tempos, tá certo? Bom, vamos lá as orientações para o aluno, tá certo? Então nós temos lá amostras, e aí, logicamente, dependendo aí da escola, dependendo aí do professor, né? Então, caso seja viável, solicite aí que os estudantes tragam amostras de rochas para classificação em sala, segundo as características. Se julgar adequado, um trabalho de campo pode ser realizado com os estudantes, obtendo aí amostras das rochas aí. Caso não seja viável, os estudantes podem ter contato com amostras de rochas por meio do site aí que está aparecendo aí para vocês, tá certo? E aí vocês podem fazer uma atividade, né? Em seguida aí recomendamos que realize uma atividade de construção de um diagrama de ciclos de rochas. E a atividade pode ser desenvolvida utilizando aí ferramentas digitais, que também está disponível aí num link que aparece para vocês. Para a elaboração do diagrama, é possível indicar a exploração dos processos, sedimentação, compactação e cimentação, calor e pressão, fusão, intemperismo e erosão, transporte e deposição, para explicar o ciclo das rochas. Entenderam? Então, é uma sugestão, né? E o que eu coloco bem aqui é o seguinte, tem tudo isso aqui que foi colocado aí como atividade, o aluno tem, logicamente, os sites para procurar, como sugestões do mapa, mas também ele pode rever as aulas, pegar as aulas no repositório, o professor, se tiver condições, ele pode fazer isso também, né, e apresentar para os alunos em sala de aula e rever todo esse conteúdo que vai estar, né, foi apresentado para vocês neste componente e nessas atividades. Então, quando a gente fala desse processo aí de intemperismo, fusão, compactação, né, erosão, está em todo esse processo aí desse componente 3 aí que vocês escolheram para estudar, então é importante retratar isso, né? Caso não tenha lá uma utilização do site, vocês podem pegar essas aulas aí no repositório e estar revendo as aulas, como eu dei exemplo da aula anterior, que a gente falou aí de rochas ígneas. Certo, galera? É isso aí, a aula, né? Acabamos aí com mais uma aula, né? Mais uma atividade. Não esqueçam de avaliar a aula, sempre aparece aí o QR Code e o link aí para vocês estarem avaliando a aula. Espero que tenham gostado. E aí nós estaremos aí apresentando outras aulas aí neste componente aí falando sobre o solo. Um forte abraço a todos e até a próxima.